Olá, amigos. Vamos partir agora para a nossa última fase, o último momento da literatura chamada de moderna, né? O nome moderno ainda insiste. O nome moderno continua ainda como sendo a marca dessas novidades, né? Meio redundante isso, mas às vezes é um novo que é velho, quer dizer, às vezes é um novo com marcas de passado, né? E é mais ou menos o que eu quero dizer a vocês agora. Essa nova fase que vem a partir de 40, né? A partir de 40 a gente registra de 45, a geração de 45. Essa nova fase agora já perdeu completamente o vínculo com aquele pessoal revolucionário, destruidor, barulhento, contestador de 22. Não há mais vínculo nenhum, ligação nenhuma, até parece um novo movimento, até parece... É um novo momento, sim, é um novo momento, né? Mas você poderia até estudar como sendo um novo movimento literário brasileiro, entendeu? Alguns de 22 estão agora vivos ainda, estão presenciando essa modernidade, esse novo que está chegando agora, mas olha com um olhar assim, né, de quem, puxa, não foi isso que a gente planejou, não foi isso que a gente idealizou, né? Aquele anarquismo, né, aquela desordem, aquela contestação de 22, agora, o grupo que chega agora é mais comedido, mais quieto, mais calmo, grupo até religioso, muito formal. A gente poderia dizer até que é uma geração que acaba tendo uma identificação com aquela forma, não estou dizendo que são parnasianos, mas é como se fosse uma identificação com aquela formalidade parnasiana. Você vai ver agora poetas dando preferência ao soneto, às formas fixas de poesia, entendeu? Você vai ver agora os escritores mais... Se de um lado você vai ter aquele grupo religioso do Jorge de Lima, do Vinícius de Moraes, também vai ter o grupo mais politizado, né, eu diria mais racional, mais materialista, por outro lado, como o Guimarães Rosa, como na poesia o João Cabral de Melo Neto, tá certo? Agora, não esquecendo que muitos do primeiro momento continuam escrevendo ainda. Manuel Bandeira continua vivíssimo, escrevendo e produzindo, tá certo? Agora, o passar do tempo vai fazendo com que esses escritores vão amadurecendo. Uma coisa é você fazer poesia com 20 anos de idade, 25 anos. Outra coisa é fazer poesia com 40, com 50, com a cabeça definida, com as coisas já amadurecidas, né? Então, a gente vive de fases, como a Lua, como dizia Cecília Meirelles. Tenho minhas fases como a Lua, então o ser humano é assim, e evidentemente a literatura que eles fazem também deve ser marcada por fase, né? Essa maturidade, essa experiência que eles vão buscando com o tempo vai sendo marcada nessas publicações que eles vão se adiantando e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem agora um grupo mais maduro, mais sereno, mais equilibrado e com fortes tendências ao conservadorismo, tá certo? Então vamos ver agora no quadro alguns desses nomes importantes e algumas características, né? Primeiro, a gente não pode deixar de colocar o contexto histórico, né? Tem muito a ver agora com a redemocratização do Brasil, tá certo? Já o segundo momento Vargas, tá certo? Voltando para o governo pelas mãos do povo, o Brasil perde um pouco aquele senso de ditadura, e agora vamos respirar uma democracia no Brasil, uma participação maior do povo, tá certo? E isso vai culminar com a ditadura militar, tá certo? O golpe militar de 64. Então eu diria que essa geração, para dar uma marcação cronológica, assim, bem arredondada, ela poderia, tomando como base a história do Brasil, ela iria da Segunda Guerra Mundial, 45, tá certo? Até o golpe militar de 64, de 1964, tá certo? Então, esse aí é mais ou menos o intervalo, né, a redemocratização do Brasil, né, essa volta de Vargas pelas mãos do povo,
até o golpe militar de 64, tá certo? É mais ou menos assim, grosso modo, é o período que marca. A gente não tem obras que caracterizem bem isso aí, então é melhor que a gente marque a partir dessa realidade política no Brasil, tá certo? A prosa que você viu renascer na geração de 30, ela continua agora, ela continua. Vai permanecer aí, você vai ver grandes escritores como Guimarães Rosa, você vai ver escritor como Mário Palmério, isso na prosa, na prosa. E quem está escrevendo, quem esteve, quem começou, quem apareceu em 30, vai continuar em 45. Você vai ter Jorge Amado escrevendo, vai ter Raquel de Queiroz escrevendo, você vai ter Graciliano Ramos escrevendo, enfim, o Zé Lins do Rego escrevendo, né? E você vai ter o mesmo grupo que surgiu em 45 continuando o romance de denúncia, tomando a prática da literatura como sendo um instrumento de contestação, de crítica e de denúncia social, tá certo? Agora também surgindo novos nomes agora. A literatura do João Guimarães Rosa, o genial, o magnífico, mais importante romancista do século XX, se você me permite aí um subjetivismo, entrar aí no pessoal, né? Não consigo vislumbrar nenhum melhor que ele, né? A genialidade do Guimarães Rosa na prosa do século XX, de qualquer lado que você queira ver, foi o nosso grande mestre, tá certo? Eu costumo dizer que Machado de Assis está para o século XIX, assim como Guimarães Rosa está para o século XX, né? Os dois grandes representantes dos dois séculos. Sua primeira obra em prosa, já que ele tem aí um livro em versos, que foi um ensaio poético, uma forma de chegar, de se habituar com a caneta, né, com a escrita, já que o Guimarães Rosa era médico, era oficial do Exército também, ele era militar, né? E deixa a farda e se dedica à medicina e se dedica também à literatura e depois à carreira diplomática, tá certo? Mas abandona a farda, não tinha muita identificação com a caserna, não tinha muita identificação com a vida militar, e era, na verdade, um homem de uma sensibilidade diferente, de um conhecimento diferente. E ele joga todo o seu conhecimento linguístico, literário, na produção de suas obras, como Sagarana, um livro de contos que marca essa sua chegada à literatura de 45, né? Ou pós-45. Clarice Lispector, que vem lá da Tchecoslováquia, da Ucrânia. Clarice, uma literatura introspectiva, o romance psicológico, tá certo? Dando prosseguimento ao romance psicológico que o Graciliano Ramos começou lá em 1930. Ela agora muito mais introspectiva, viajando muito mais nas camadas, no consciente, no subconsciente das suas personagens. A obra dela mais popular, mais conhecida, Laços de Família, onde a autora procura retratar o cotidiano monótono e sufocante da família burguesa brasileira. Aí o título Laços de Família, tá certo? Isso já foi para a telinha, né? Já foi para a telona também, e ainda hoje é um dos livros mais vendidos e mais lidos da Clarice Lispector, tá certo? Os escritores acima procuraram universalizar o romance nacional. O que é isso? Quando você lê a geração de 30, por exemplo, você quando lê Graciliano Ramos, você vê Alagoas, entendeu? É o autor se fixando em sua terra, preocupado com as questões sociais de sua terra. É o escritor denunciando problemas de sua terra, descrevendo os problemas de sua terra. Enfim, é a marca, a cor local, né? Você vê isso claramente. Raquel de Queiroz, você vê o Ceará, o cenário é o Ceará. Você vê Jorge Amado, o cenário é a Bahia. Entendeu? Agora você não vê no enredo muita ligação com o universo de nascimento, né, desses escritores. Por exemplo, você lê um romance da Clarice Lispector, você percebe que o enredo do romance não precisaria estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, ou em Tóquio, ou em Berlim, ou em Londres. Não.
Aquilo ali poderia acontecer em qualquer lugar. Aquele enredo não é não há uma dependência, não tem um ligamento, tá certo? Não está ligado a questões sociais ou políticas locais, como o Graciliano fez, como eu já disse, como Jorge Amado fez, como o Zé Lins do Rego fez, preso ao cangaço, preso ao engenho da cana-de-açúcar, à chegada das usinas. Isso prende o romance ao lugar, àquele espaço. Já a Clarice, não. O enredo dela é um enredo de uma temática universal, tá certo? São as ansiedades do ser humano, as buscas, as traições, os fracassos, o tédio, né? As desilusões, as alegrias, né? Uma temática ligada ao amor, ao sexo, enfim, coisas que estão em qualquer lugar do mundo, quer dizer, que são marcas do ser humano, entendeu? Não necessariamente nesse ou naquele lugar, não esqueçam disso. Quem prendeu o romance à sua terra foi a geração de 30. Tá certo? Então você lê, por exemplo, Érico Veríssimo, da geração de 30, você vê o cenário é Rio Grande do Sul. Você vê, Érico escreve tudo, fixa a sua história, tudo aquilo só poderia ter acontecido ali. Embora ele tenha também obras universais, mas grande parte da obra de Érico é centrada no cenário, menos do que os nossos nordestinos, que foram realmente, literalmente presos à sua terra. Esse grupo agora não, e essa observação aqui é muito importante. Os escritores acima procuram universalizar o romance nacional. São considerados pela crítica literária escritores instrumentalistas, tá certo? Pela universalização de seus temas, ok? Em paralelo a isso também agora vem uma nova poesia. Poesia racional, poesia pensada, trabalhada, poesia com engenharia. O grande engenheiro poeta, o grande engenheiro da poesia, melhor dizendo, o grande engenheiro da poesia brasileira, o Cabral de Melo Neto. Nós vamos chamar de poesia concreta, logo a seguir vem um movimento concretista no Brasil, né? Mas o Cabral é o primeiro a trazer esse trabalho da poesia verbivoco-visual. A poesia que buscava o tratamento, a função poética da linguagem, você percebe que está centrada no texto, na palavra, no visual, no ritmo, na fonética, a escolha da palavra pelo som, pela sonoridade dela, entendeu? Poesia seca, poesia sem alma, né? Uma poesia trabalhada sem emoção, como o poeta era na sua vida pessoal, né? Não era chegado a grandes emoções. Era um homem que raciocinava, que via o mundo com um esquadro, um compasso, uma régua. Era um homem que via o mundo matematicamente. E é dessa maneira que ele divide a sua poesia. É assim que ele orquestra suas palavras, harmoniza suas temáticas, né? Como um engenheiro calcula num papel milimetrado, ele também fez dos seus livros uma poesia milimétrica, pensada palavra por palavra, como se fosse um quebra-cabeça. Nenhuma palavra daquela poderia sair para ir para outro lugar, porque só tem aquele lugarzinho, como uma pedra de um quebra-cabeça, né? Se você tirar dali, ela não entra em lugar nenhum mais. A palavra dele era a palavra escolhida especialmente para aquele local. A palavra seca, a palavra com visual e não buscando a questão do conteúdo apenas, né? Poesia sem emoção. A obra de maior relevância literária dele, quer dizer, eu diria a mais popular, aquela que teve mais leitores, que ainda hoje é mais lida, Morte e Vida Severina, também foi para a telinha, também foi para a telona, também foi para o teatro, foi transformada em espetáculo teatral e o mundo inteiro assistiu a esses espetáculos, essas montagens de Morte e Vida Severina, que ainda hoje, né? Ainda hoje, século XXI, ainda hoje você pode perceber que vira e mexe, está aí sendo montado esse espetáculo, tá certo? É de uma atualidade impressionante, tá certo? Tudo que essa geração discutiu nessa época, ainda hoje, até parece que o Brasil parou 60, 50 anos, está parado no tempo, congelou, né? Demos uma pausa e estamos até hoje com grandes problemas sociais que são denunciados por esse pessoal de 30 e de 45, tá certo? Então, a gente pode agora dizer a vocês que
não vamos no exagero de dizer que o modernismo se encerra com esse grupo, né? O modernismo ele vai se perdendo aos poucos daquela ideologia contestadora do começo, mas vai se transformando, ele vai tomando novas formas. E ainda hoje eu diria a vocês que ele está se rebuscando, né? A última vez que o Brasil teve alguma organização intelectual na política, na política e na estética, nas artes de um modo geral, foi durante os anos 60, ainda naquele final da redemocratização brasileira e com a chegada do golpe militar. Então, o golpe militar que dá um fim, né, a essas grandes correntes literárias, essas organizações de movimentos literários, e aí, a partir daí, a gente cria os 20 anos de ditadura no país, e a partir da queda da ditadura volta a redemocratização e nossa arte está se rebuscando a partir dessas nossas modernidades que ainda hoje você conhece aí, né? Essas tendências contemporâneas influenciadas pela televisão, pelo cinema, pela internet, e hoje muito mais pela internet hoje em dia, né? De modo que dizer que o modernismo acabou, eu prefiro falar que ele está ainda se rebuscando em formas diversas, em estilos diversos, tá certo? Agora, oficialmente, nós tivemos aquele grupo de 22, contestador, a geração do contra, tivemos uma geração do romance de denúncia social, e de 30, e uma nova geração de 45, que resiste aí até os anos 60, com uma literatura mais conservadora, mais racional, mais técnica, sem os exageros da primeira fase, né? É um pessoal mais maduro, mais sereno, e que também não perdeu o espírito crítico, em alguns de denúncia, alguns buscando também o elemento nacional, mas com puro equilíbrio, com grande equilíbrio, tá? Sem nenhum exagero. E eu diria até com muita formalidade até. A busca das formas fixas de poesia, entendeu? O romance que vem nessa época é um romance muito bem trabalhado, sem aqueles exageros, sem as modernidades de 22. Então eu diria que o começo foi gritante, foi para chamar a atenção, e a outra ponta já no ocaso do movimento, né, é que eu diria que buscaram mais uma vez a formalidade. E aí as tendências contemporâneas que você está habituado com ela hoje, você percebe que os caminhos são diversos, sem muita definição de uma organização, de uma tendência única, né? Mas eu diria que após o golpe militar, passados os 20 anos da ditadura, a gente está vivendo um período como se fosse aquele pré-modernismo, lembra? Que na verdade era uma aglomeração de tendências, um ajuntamento de tendências que, quem sabe, no futuro muito próximo, a gente possa ter uma definição de um encaminhamento para um novo movimento literário. Tá certo? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.